Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Vamos continuar a falar sobre a evolução biológica, né? A gente já comentou uma grande parte dela relacionada com os fatores de evolução, relacionado com as primeiras teorias evolutivas, a teoria de Lamarck, né? Aquela que se baseava nas leis do uso e desuso e a transmissão das características adquiridas, a teoria da seleção de Darwin, né? Da qual faziam parte as leis da origem da variabilidade, que foi um equívoco na análise atual, e a lei da seleção natural, que é a base da teoria moderna da evolução, a teoria sintética da evolução, que a gente chama de neodarwinismo. Né? Porque a aula anterior foi falando sobre como é que a gente explica hoje a evolução das espécies, quais são os mecanismos que provocam a variabilidade genética. Só que quando a gente fala de evolução, a gente diz sempre que é um mecanismo lento, gradual. Raramente ele é saltacionista. Né? Então, tem algumas vertentes da biologia em que fala a respeito do saltacionismo. Quando não se tem informações suficientes para explicar uma gradual evolução, então se diz que ocorreu um salto evolutivo. Talvez uma mutação extrema, uma mudança gigantesca na estrutura do indivíduo que é improvável, normalmente, que aconteça. As mudanças, quando acontecem, elas são geralmente sutis, são mais suaves, e gradualmente ela vai sendo selecionada de acordo com as condições ambientais. Então, o ambiente seleciona a variação. A variação, ela surge por mecanismos de recombinação, pelo acasalamento, pela reprodução sexuada, e também pelos fatores mutacionais. Lembrando que uma mutação, ela é geralmente deletéria. A mutação é aquela mutação gênica na estrutura da sequência de bases nitrogenadas de um DNA. Então, quando essa mudança ela é pequena, passa-se despercebida durante certo tempo, mas ela pode gerar uma característica que, dentro de um contexto gigante de fenótipos do indivíduo, ela pode até passar um pouquinho despercebida, mas de acordo com as condições ambientais, o ambiente vai mudando o tempo inteiro, e o ambiente vai mudar, e aquela característica que não era tão interessante passa a ser uma característica vantajosa, e a partir daí os indivíduos que apresentam tal característica mantêm a chance de sobreviver e de reproduzir. Agora, o que pode ser definido é o grau de evolução que uma determinada espécie ela sofre. Então, como é que a gente pode fazer essa medida? Como é que eu posso medir se uma espécie está evoluindo rápido ou se ela está evoluindo de forma mais lenta? Lembrando, o que é evolução? Modificação dos indivíduos através dos tempos, modificação das espécies. Tá? Porque lembre que quem evolui é a espécie, não é o indivíduo por si só. Então, como é que eu posso fazer uma análise comparativa, um padrão? Lembre que toda medida, toda unidade medida ou toda medida que a gente faz é um padrão para a gente poder comparar. Então, como é que eu vou fazer a comparação do grau de evolução? Eu tenho que partir de acordo com aquilo que identifica mudança na espécie, ou seja, a sua constituição genética. A variabilidade, como é que está? Mantém aquele padrão, como é que aconteceu? Então, com base nessa noção de como a gente pode medir a taxa evolutiva, é que a gente fala a respeito desse ponto importante, da evolução das espécies, né? Então, a gente falou a respeito das leis que regem, a gente comentou na última aula a respeito de como ocorrem as variações para poder existir em sequência a seleção natural, e hoje a gente vai comentar, nessa aula a gente vai comentar como é que a gente pode definir a taxa de evolução de uma determinada espécie num determinado momento histórico. Então, a gente fala aí da genética de populações. Então, geralmente, quando eu estou em aula presencial, os alunos ficam extremamente preocupados, porque eu coloco o tópico para a gente poder fazer os comentários, e aí o cara fala, minha Nossa Senhora, genética de novo, eu pensei que eu ia ficar livre desse negócio. Não é aquela genética que a gente fala a respeito da análise dos pares, dos cruzamentos, verificando as combinações, as interações gênicas, não é aquilo. A gente vai se basear em, por exemplo, um par de alelos, e a partir desse par de alelos você vai fazer o comparativo. Se o par de alelos tem mais do gene dominante, tem mais do gene recessivo. Então, a importância dessa parte da evolução biológica é verificar essa intensidade de evolução.
Para isso, 2 cientistas trabalhando matematicamente falando, né? É o o princípio de Hertz-Weinberg, eles se basearam na seguinte condição: eles imaginaram uma população em equilíbrio, certo? Partindo do princípio que as espécies estão em equilíbrio no ambiente natural, a gente vai ver se isso é possível, de acordo com as ideias. Se uma população ela está em equilíbrio, as condições para que ela esteja em equilíbrio de Hertz-Weinberg, tá? Princípio de Hertz-Weinberg, princípio de equilíbrio de populações. Então, a população tem que ser suficientemente grande, tá? Tem que ser muito grande, isso aí normalmente acontece, mas não pode sofrer fatores evolutivos. Para ela estar em equilíbrio, não deve estar em evolução, certo? Seria mais ou menos essa ideia. Quais seriam as condições para ela não sofrer esses fatores evolutivos? Ela não pode ter recombinação genética, não pode sofrer seleção sexual ou reprodução sexuada, não pode ter fenômenos migratórios, chegada de indivíduo, saída de indivíduo, não pode haver queda rápida de uma população, como a deriva genética, tem que estar em equilíbrio, certo? O princípio de Hertz-Weinberg exige essa condição para poder analisar. Então, você tem, população tem que ser grande, não pode ter fatores evolutivos, como as migrações, como a reprodução sexuada, como a recombinação, como a mutação, como a seleção sexual, que é um tipo de seleção natural, e não pode haver seleção natural. Tem que ser uma população pamítica, certo, gente? Aqui está escrito errado, depois eu corrijo para vocês. A população pamítica, ou seja, sem seleção sexual. Na verdade, é uma redundância isso daqui. Não pode haver fatores que selecionem características do indivíduo. É o acasalamento ou acaso. Ou seja, qualquer indivíduo pode cruzar qualquer um sem que aconteça o direcionamento de características. Bom, tendo em vista essas condições, tendo em vista que eles não têm a ação dos fatores evolutivos, que não tem essa questão da migração, da recombinação, da mutação, tá? Não tem nada disso. População pamítica, com acasalamento ao acaso, ou seja, sem a seleção sexual. Então, uma população em equilíbrio, o estoque de genes, a palavra que eles utilizam na tecnologia é essa daqui, pool gênico, certo? Mas a gente fala estoque de genes, para aportuguesar essa descrição. Então, não pode haver alteração no estoque de genes. Se você fizer uma análise da população hoje, daqui a 20 anos ela tem que manter a mesma proporção dos genes. Gene dominante para tal característica, gene recessivo para tal característica. Não pode haver nenhum tipo de alteração. Então, esse teorema de Hertz-Weinberg, ele diz o seguinte: numa população, você pode ter a frequência dos 2 alelos. Você pode calcular a frequência dos 2 alelos. Uma frequência de um alelo A, qualquer dominante, e uma frequência de um alelo Azinho recessivo. Como é que eles representaram essa terminologia aí? A frequência do gene A é representada pela letra P e a frequência do gene recessivo, Azinho, é representada pela letra Q. Claro, pode trocar por qualquer letra aí, tá, gente? A, B, C, mas essa representação, ela é unitária, ou seja, é única. Para a frequência de qualquer alelo dominante, a gente representa com a letra P. Para a frequência de qualquer alelo recessivo, a gente vai representar com a letra Q. Mas aí, a gente sabe o seguinte: se eu demarcar uma determinada população, se eu somar a frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo, esse daí tem que ser o total de genes da população, para essa característica ou para esse par. Então, ele tem que equivaler a 100%, certo? Ou 1. Tá? Se a gente for colocar em percentual, seria 100%. Então, a frequência do gene dominante mais a frequência do gene recessivo tem que ser igual a 100%. Como é que eu represento a frequência do alelo A dominante? Com a letra P, e a frequência A recessivo com a letra Q. Então, ficaria assim: P mais Q tem que ser igual a 1. Para quê? Para a gente fazer as combinações aí da fracionária, da decimal, e a partir daí a gente faz as combinações em percentuais. Então, você tem lá a frequência do gene dominante mais a frequência do gene recessivo é igual a 100. Frequência P mais Q é igual a 1. Ok? Bom, só que aí eles imaginaram o seguinte: se eu levar P mais Q ao quadrado e 1 ao quadrado, isso daí equivale à mesma equação, ou seja, o resultado seria o mesmo.
Só que aí, quando a gente faz a fatoração lá do primeiro ano, como é que a gente fatora isso daqui? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficaria assim, ó, P ao quadrado, mais 2PQ, mais Q ao quadrado, que é igual a 1. É evidente que isso daqui a gente não vai usar para calcular e dar, por exemplo, mais ou menos raiz de alguma coisa para uma fórmula de Bhaskara. Não vai ser necessário, tá, gente? É só para a gente saber o seguinte: quando a gente tem a frequência de um gene dominante, a gente representa com a letra P. No entanto, o indivíduo não tem um gene só. O indivíduo, ele deve ter 2. Lembra da primeira lei de Mendel? A característica é definida por um par de alelos. Então, se eu tenho um indivíduo dominante, ele tem azão e azão, ou seja, ele tem a frequência P multiplicada pela frequência P. P vezes P é P ao quadrado que a gente tem aqui nessa representação. A frequência do alelo ou do indivíduo recessivo, frequência do alelo recessivo, Q, mais a frequência de indivíduos recessivos, o indivíduo recessivo é azinho, azinho, ó. Então, é a frequência Q vezes a frequência Q, que seria Q ao quadrado. E a frequência do heterozigoto, que seria azão, azinho, é a frequência de P vezes Q, mais a frequência de Q vezes P. Tá, gente? Por isso que a gente tem 2PQ como regra para definir a frequência de indivíduos. Então, o que vocês vão trabalhar nas questões é calcular a frequência de indivíduos, utilizando P ao quadrado, a frequência de indivíduos recessivos, Q ao quadrado, e a frequência de heterozigotos na população, 2PQ. Então, é isso daí que a gente vai usar. A gente vai ver nas questões na sequência. Certo? Então, não se preocupe que não vai usar aquela fórmula só para definir a questão do percentual. Viu? Para somar tudo, somando tudo, tem que dar quantos por cento? 100%. Por exemplo, aqui, ó. Se eu somar a frequência de indivíduos dominantes, P ao quadrado, mais a frequência de heterozigotos, mais a frequência de indivíduos recessivos, tem que ser igual a 1 ou igual a 100%. Beleza? Bom, passando adiante. Então, a gente tem uma questãozinha aqui para poder fazer uma análise desse tipo de questão, né? Então, imagine o seguinte: uma população em equilíbrio de Heavenberg, a frequência do gene recessivo, frequência do gene, então a frequência de Azinho, é 30%. Determina a frequência de indivíduos homozigóticos dominantes, heterozigóticos e dos indivíduos recessivos. Lembrando, o gene é um só, mas o indivíduo tem que ter 2. Então, se eu sei que a frequência de Azinho é 30%, lembre, frequência de A mais a frequência de recessivo tem que ser quantos? 100%. Se a de A é 30, então quanto é que vai ser a de Azão? 70%. Tá? Colocando na fórmula, só é substituir. Frequência de A é 100 menos 30, frequência do recessivo, do dominante, desculpe, a frequência do alelo dominante é 70%. Tá? A frequência do gene recessivo, 30%. Isso aí ficaria lógico. É claro que não precisa, não é questão de prova, que vocês vão ter o vestibular lá todo, todas as questões do Enem para poder fazer. Então, a questão dessa, você só faz a subtração imediata. Se um é 30%, o outro tem que ser 70% para dar 100%. Só que quando for calcular as frequências de indivíduos, você não pode colocar logo esse percentual. Você vai colocar em decimal. 30% equivale a 0,3 e 70% equivale a 0,7 em decimal. Por quê? Porque a gente tem que representar a frequência P e a frequência Q. Certo? A gente coloca em decimal, divide por 100 em cada um deles. Dividindo por 100, você vai ter 0,7 para P, que é o dominante, e 0,3 para Q, que é o recessivo. E aí sim é que a gente faz o cálculo da frequência de indivíduos. Então, como é que eu calculo a frequência de indivíduos dominantes? Que é o quadrado. O que é que eu faço? Pego esse 0,7 e substituo. 0,7 ao quadrado, que dá 0,49 ou 49%. Então, nessa população, 49% de indivíduos são homozigotos dominantes. Qual é o percentual de indivíduos heterozigóticos? 2 vezes P vezes Q. Então, eu pego a frequência 2 vezes a frequência P, que é 0,7, vezes a frequência Q, que é 0,3. 7 vezes 3, 21, vezes 2, 0,42 ou 42%. E se eu quiser a frequência de recessivos? Ou eu faço a subtração, somo os dois e subtraio, 49 mais 42 já dá 91, então o recessivo teria que ser 9%, tá? Porque todos eles têm que dar 100% dos indivíduos da população.
Mas eu vou colocar na fórmula para seguir a sequência. Frequência de indivíduos excessivos é representada por Q ao quadrado. Quem é Q? 0,3 ao quadrado. Isso dá 0,09. Geralmente o aluno se atrapalha e coloca 0,9. 0,9 seria 90%. Não pode passar de 100%, viu? É o máximo. Então, você tem aqui frequência de indivíduos 0,09 ou 9%. Porque aí, se você somar frequência do dominante com frequência do heterozigoto com frequência do recessivo, 49 mais 42 mais 9 dá 100%. Beleza? Então, essa daí vai ser a sequência para esse tipo de questão. Quando a gente oferece para vocês a percentagem ou a porcentagem de um gene. Mas eu posso cobrar, ou a questão pode vir, trazendo a frequência de indivíduos. Está vendo aqui, ó? Numa população de Heidelberg, tá? Aqui falta um G no finalzinho, tá? Que foi erro meu de digitação. A frequência de indivíduos excessivos é 16%. Determina a frequência de indivíduos homozigóticos, dominantes e heterozigóticos. Então, se eu digo para vocês que a frequência de indivíduos é 16, é que, na verdade, a frequência Azinho é 16. Só que, dessa forma, a gente não pode achar, não tem como achar os outros. Tá? A frequência dividida, eu sei que, somando o heterozigoto e o dominante, o homozigoto, tem que dar 84%. Mas como é que vai ser, como é que vão ser esses 84%? Aí, o que vocês fazem aqui? Quem é essa frequência Azinho? Essa frequência Azinho é Q ao quadrado. É igual a 16. Aí a gente não trabalha com 16%. Lembra que a gente transforma tudo para decimal. 0,16. Bom, aí aqui fica simples, né? Q ao quadrado igual a 0,16. Para eu retirar esse quadrado, o que é que eu faço? A raiz quadrada do número oposto. Então, raiz quadrada de 0,16, que é 0,4 ou 40%. Então, a frequência é Q, que é a frequência do gene recessivo. Então, vocês observem, eu entreguei para vocês a frequência de indivíduos recessivos, e aqui a gente chegou à conclusão de quanto é o percentual do gene recessivo. Bom, se o gene recessivo é 40, então qual é a porcentagem do gene dominante? Tem que dar 100%, ou seja, vai ser um total de 60%. Beleza? Tranquilo, né? Bom, sendo assim, eu achando a frequência do gene dominante, eu posso calcular a frequência, sendo a frequência P, claro, não coloque 60% na resolução. Faz a frequência P, e a partir do momento que você faz a frequência P, 0,6, aí você vai para a resolução das questões. Então, qual é a frequência de indivíduos dominantes? Qual é a representação para ele? P ao quadrado. Então, o que é que você faz? Substitui o P pelo valor que você achou, 0,6. 0,6 ao quadrado, 0,36 ou 36%. A frequência de heterozigotos, qual é heterozigótico? Qual é a forma? 2pq. 2 vezes p vezes q. 2 vezes 0,6, que é a frequência p, vezes 0,4, que é a frequência q. Dá um total de 0,48 ou 48%. Soma daqui, 36 mais 48, 84, mais os 16, 100%. Tá? Somando todos, tem que dar 100%. E aí, só para a gente finalizar, mas isso aqui já tinha, a frequência do recessivo, que é o quadrado, não precisava, porque a questão já disse esse percentual. Então, eu coloquei aqui só para ficar no slide, quando eu passar para as turmas, você já tem a resolução completa, o passo a passo, até, de novo, achar a frequência de indivíduos excessivos. Próxima questão. Na verdade, a gente tem... Então, ali eu coloquei os dois modelos de questão que a gente pode ter. Você tem a frequência do gene dominante ou do gene recessivo, faz a subtração para definir a frequência do outro gene e resolve P ao quadrado, Q ao quadrado, 2pq. Ou a gente entrega a frequência do gene dominante, do homozigoto dominante, ou a frequência do homozigoto recessivo, ou a frequência dos dominantes, aí você acha a do indivíduo recessivo, do indivíduos recessivos e faz a conclusão. Bom, só que lembrando, qual é a função geral daquele tipo de questão? Se você fez aquele cálculo, tá? Como nessa questão aqui, ó. Você fez esse cálculo. Nesse determinado período, tinha 36% de indivíduos homozigóticos dominantes, 48% de heterozigotos e 16% de recessivo. Se 5 anos depois você chegou aqui e estava 14% de recessivo, tá? A variação foi pequena, então ele está evoluindo de forma muito lenta. Mas se você chegou 10 anos depois, ou 5 anos depois,
e a frequência de indivíduos dominantes caiu para, sei lá, 9%, então a evolução está sendo rápida, tendendo a eliminar o indivíduo de caráter dominante e fixando os indivíduos que são recessivos. Então, é para a gente comparar. População em equilíbrio é impossível, certo, gente? É impossível, porque todas as espécies elas estão em constante processo de evolução, porque sofrem os fatores evolutivos. Então, para que serve? Se é impossível, serve para você comparar a intensidade de evolução que essa espécie está sofrendo. Se a mudança desse padrão genético ou desse estoque de gene for grande, então a evolução dela está sendo rápida. Se a mudança do estoque de gene foi muito sutil, muito pequena, então ela está com um processo de evolução extremamente lento. Beleza? Então é para isso que a gente tem e para que serve esse teorema de Herrenberg, genética de populações. Existe um princípio que a gente chama de deriva genética ou efeito do fundador, e efeito do fundador, que seria o seguinte, que seria essa deriva genética. É quando há uma redução drástica da população de forma aleatória. Por exemplo, imagine uma área florestal e, de repente, nessa área florestal, alguma coisa chegou lá e provocou fogo, incêndio nessa área. O fogo ele pode eliminar qualquer tipo de variação, inclusive a mais adaptativa, e deixar naquele ambiente os indivíduos que têm menor capacidade de adaptação. Mas como ele ficou, ele não tem competidor, então ele pode proliferar com mais intensidade e parecer que é uma característica vantajosa. Mas quando se trata de um ambiente natural em que as variações existem, ela tenderia a ser eliminada. Então, essa redução drástica, essa queda genética na população, é um fator casual, aleatório, pode eliminar tanto o vantajoso quanto a característica que não é vantajosa. E aquele grupo que fica, ele se torna o fundador de uma nova população, certo? Ou quando ele é levado para um local e a partir daquele local que ele é levado, ele funda uma população daquela espécie. Bom, como por exemplo a migração de um pequeno grupo para um novo hábitat, é o princípio do efeito do fundador. Não quer dizer que seja uma característica extremamente vantajosa, porque ela não tinha competidor e aí manteve-se o padrão de crescimento populacional. Existe um outro fenômeno chamado processo de especiação, que é o processo de formação de novas espécies, e ela segue algumas etapas, tá? A especiação segue algumas etapas. Existem dois tipos de especiação. A especiação simpátrica, que é quando ocorre dentro de um mesmo ambiente natural, a formação de duas ou mais espécies a partir de um grupo só. Pode ser algo gradual ou pode ser pontuado, certo? Gradual é quando aquele grupo vai sofrendo modificações genéticas, a variação que não é bem adaptativa não deixa descendentes, então ela vai modificando gradualmente, lentamente. Mas existe aquele ponto de bifurcação, que a gente chama de cladogênese. Então, a especiação simpátrica é geralmente em virtude de um processo de seleção natural ou isolamento por funções ambientais distintas, como foi o caso do exemplo dos tentilhões de Galápagos, muito próximas, ilhas muito próximas, mas as espécies tinham adaptações específicas dentro daquelas variações, e começa a acontecer uma separação funcional, não é separação ambiental, uma separação por algo geograficamente que separa. Porque as ilhas estão ali, então as aves podem fluir. Mas a fonte de alimento é tão precisa e específica que aquelas aves não tendiam a migrar entre as ilhas próximas. E aí tenderam a ficar naqueles ambientes, cruzando-se entre si, mantendo um padrão genético até que atingisse o que a gente chama de isolamento reprodutivo, certo? Então, quando chega nesse isolamento reprodutivo, é que a gente diz que ocorreu a formação de duas espécies distintas. Esse que há necessidade do isolamento geográfico, a gente chama de especiação alopátrica, em ambientes diferentes. Então, tem que ter uma barreira geográfica separando a população em dois grupos, como eles vão sofrer fatores ambientais, fatores de seleção natural, fatores de mutação, fatores de recombinação gênica bem específicos e distintos, eles vão constituindo estoques genéticos diferentes. E vai chegar um ponto que essas duas espécies atingem uma diferença tão grande que a gente vai chamar de raça ou subespécie.
O que é uma raça? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie com notáveis diferenças genéticas. Então, por exemplo, por isso que a gente diz que na espécie humana não existe raça. Isso considera, é racismo, tá? Tem raça, não existe raça. Existem etnias, grupos diferentes. Mas raça não existe porque não há subespécie. Se você for ver na classificação humana, a subespécie é Homo sapiens sapiens, que inclui qualquer ser humano que existe na superfície da Terra. Então, não existe raça, taxonomicamente falando, no sistema de classificação, mas quando chega nesse estágio, se mantiver esse isolamento ambiental, ou isolamento funcional, no caso da especiação simpátrica, quando esses dois grupos não conseguirem reproduzir entre si, aí a gente diz que ocorrer a formação de duas espécies diferentes. Tá? Então, a gente tem a seleção natural disruptiva como sendo o fator da especiação simpátrica e o isolamento geográfico como o processo de especiação alopátrica. Certo? Então, por exemplo, aqui, um indivíduo, uma população com diferenças entre si, ocorreu a separação, a barreira geográfica, que é a cladogênese, separou em dois grupos, cada grupo foi reproduzindo, sofrendo seleção natural, recombinação diferente, surgiram diferenças entre elas, até que um ponto que ocorreu em que se eu pegar indivíduos desse grupo, juntar com esse, eles não vão mais conseguir cruzar entre si. Esse isolamento reprodutivo, ele pode ser de dois estágios. Aqui a gente chama de pré-zigóticos, ou seja, antes de formar o zigoto, e isolamento pós-zigóticos. Quais seriam esses pré-zigóticos? Estacional, ou seja, o período de acasalamento e de reprodução é diferente. Pode ser comportamental. O comportamento para acasalar, nesse caso aqui específico dos animais, aqui pode ser de plantas ou animais, tá? O comportamento para acasalar é distinto, então não há atração da fêmea pelo macho e vice-versa. Pode ser mecânica. As genitálias ou as estruturas reprodutoras, elas não são compatíveis para troca de gametas. E aí trata-se também de um isolamento pré-zigótico, ou seja, tudo isso impede que aconteça a formação do zigoto. Mecanismos pós-zigóticos é que os gametas, aqui pode ser pré-zigóticos ainda, tá, gente? Pré-zigóticos, desculpe. Os gametas não se reconhecem. Não há reconhecimento do espermatozoide óvulo ou de qualquer tipo de gameta de célula reprodutiva que existe, como a osfera e o tubo polínico, o núcleo espermático. Então, tudo isso não chega nem a formar o zigoto, portanto, não chega a formar indivíduos. Mas existe um outro tipo de situação em que ocorre período igual, comportamento similar, estrutura mecânica para fecundação compatível, os gametas se reconhecem, mas na hora que fecunda, no momento que fecunda, o embrião, quando ele vai se desenvolvendo, esse embrião que é híbrido, de dois grupos distintos, ele não consegue completar o desenvolvimento. Então, a gente chama de inviabilidade do híbrido. O outro, que é bem conhecido, esterilidade do híbrido. É o caso, por exemplo, do jumento e égua, cruzando entre si, originando o burro, e esse burro ele é estéril, naturalmente estéril. Ou seja, quando a gente considera que jumento e égua são de espécies distintas, é tanto que o nome científico para cada um deles é diferente, né? O jumento, Equus asinus, e o cavalos, Equus cavalos. A nomenclatura é diferente porque tratam-se de duas espécies distintas. Certo, gente? Então, a partir daqui, a gente tem só esse esquema para a gente poder definir essa diferença. O que seria um gradualismo, que seria, por exemplo, aquelas modificações que o indivíduo vai sofrendo gradualmente por processo de seleções naturais, não formando grupos por uma barreira geográfica, como tem aqui, ó. Geralmente isso daqui reflete a presença de uma barreira geográfica. A partir de uma espécie, ela sofreu separações originando 3 espécies distintas. Separação, então toda vez que a gente fala de equilíbrio graduado, é a cladogênese que está sendo abordada. Daqui para frente, a evolução humana, só que eu não vou comentar a evolução humana para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Eu paro por aqui, depois eu faço uma videoaula bem curtinha, só para a gente falar sobre a evolução da espécie humana, que é importante, é um tópico importante lá no Enem. Beleza? Gente, valeu, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera!